Olá, galerinha do Estudo em Casa Itabaianinha. Olá, galerinha do sexto ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem aí estudando, né? Vamos lá para mais uma aula de geografia. Deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês. Vou colocar aqui. Pronto. Então, né, para quem não me conhece ainda, sou a professora de geografia de vocês. Meu nome é Isana, ok? E vamos lá, né, para mais uma aula. Então, antes de iniciarmos nossa aula, eu vou ler aqui uma mensagem para vocês. Dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto. A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender. Então, certo? Nada na vida, né, é fácil, né? Tudo na vida é difícil. Então, vocês estão aí em casa, estudando em casa, passamos por esse momento aí de pandemia, certo? Então, vocês precisam se conscientizar e continuar estudando, certo? Porque o sucesso é garantido para quem acompanha tudo certinho, quem acompanha todas as aulas, quem faz todas as atividades dos seus professores, certo? Então, botem isso na cabeça, né? A vida é para quem é corajoso, né? O suficiente para se arriscar. Então, vocês devem correr atrás, né, de todos os seus objetivos. Vamos lá, então, nós vamos agora a hora de estudar. Vão pegando aí o livro de vocês, certo? O caderno, o lápis e a caneta, para vocês irem fazendo suas anotações, tirar as dúvidas com seus professores. E aí, nossa aula de hoje vai da página 25 até a página 30, certo? Então, hoje é novo assunto, certo? Nós estamos aí iniciando o capítulo 2. O capítulo 2 fala sobre o trabalho e a transformação do espaço geográfico. Então, o trabalho humano, ele sempre, né, transforma o espaço geográfico, ele acaba criando, né, paisagens, modificando a paisagem, e toda essa modificação, todas essas alterações que são realizadas na paisagem, né, determina a qualidade de vida, a diferença, né, e a qualidade de vida das pessoas. Então, é por meio do trabalho que as paisagens, né, que o ser humano, que as pessoas acabam modificando a natureza, né, e acaba construindo o que nós chamamos de espaço geográfico. E aí vocês observam, né, duas imagens aí bem nítidas para vocês, né, falando sobre um pouquinho sobre essa questão do trabalho. A primeira imagem, né, vocês verificam aí uma imagem bem mais antiga, certo? Com várias pessoas circulando. Aí, quando vocês observam, é uma movimentação grande, né? Movimentação de turistas para conhecer esse local, né? Que foi modificado, né? Pelo homem. E aí, a imagem abaixo, vocês observam também, né? Que é resultado de todo esse trabalho dos seres humanos. E aí, nós observamos que é a lavoura. E aí vocês observam a plantação, né, realizada praticamente toda manual, toda com parecendo degraus, né? Aí vocês observam esse tipo de plantação é chamada terraceamento, certo? É a construção de degraus para aproveitar o terreno. Geralmente é muito encontrada no continente asiático, esse tipo de produção agrícola, certo? Então, o trabalho humano, ele altera, né, o espaço geográfico. E o espaço geográfico, ele está em constante modificação, né? Isso vocês observam bem tranquilo aqui na imagem. E a primeira imagem, vocês observam que é o quê? Né? São monumentos, né? Faz parte de quê? Da história desse lugar. Certo? Então, esse monumento tem toda uma questão histórica para a população, e aí os turistas vão, né, para conhecer, para saber um pouquinho, né, mais da história desse determinado local. Então, nós podemos perceber, né, que ao longo do tempo, casas, prédios são construídos, né, são reformados, são modificados,
novos pontos comerciais. A vegetação ela se modifica porque planta um tipo de produto, depois planta outro tipo de produto. Outro problema grande é a questão da derrubada da vegetação, né? O desmatamento, as queimadas, tudo isso causa o quê? A modificação nas paisagens. Então, novos cultivos, como eu já falei, tudo isso é de acordo com o quê? Com o trabalho do homem, né? Com toda essa modificação que o homem vem causando aí na paisagem. E aqui nós vamos observar um pouquinho, né, como os seres humanos aconteceu essas alterações na paisagem ao longo do tempo. Então, os cientistas estimam que os primeiros humanos modernos surgiram durante o período paleolítico, a Idade da Pedra, há cerca de 200 mil anos. Se pensamos na escala de tempo geológico, a história da humanidade é recente. No entanto, desde os primórdios, os seres humanos participam do processo de modificação das paisagens, ao estabelecer suas relações com a natureza. Então, desde o surgimento, né, dos primeiros seres humanos, que o homem vem alterando aí, né, as paisagens, alterando, modificando aí a natureza. Então, vocês observam aqui na imagem, aí no fundo aí na tela de vocês, aí tem grupos humanos, né, do Paleolítico, eles dependiam dos elementos da natureza para sobreviver e provocavam um pouco a modificação das paisagens. Então, eles precisavam caçar, certo? Eles eram considerados nômades, né? E eles acabavam migrando periodicamente, né? De um lugar para o outro em busca de quê? A maioria das vezes em busca de água e alimento. E aí, com o auxílio, né, das ferramentas, de instrumentos construídos de pedra e osso e madeira, viviam de coletas de plantas silvestres, da pesca e da caça de animais. E a partir daí, que nós observamos algumas, sim, modificações da paisagem. O homem precisava colher, ele precisava se alimentar, então ele precisava, assim, transformar a paisagem. E aí a gente já observa algumas modificações. Só que essas modificações desse tempo eram modificações pequenas, né? Eram modificações que não destruíam, né? Não devastavam tanto o meio ambiente. Pré-história, Neolítico, né? As primeiras grandes modificações nas paisagens ocorreram durante a Idade da Pedra Polida. Os grupos humanos começaram a domesticar algumas espécies de plantas e estabelecer os primeiros cultivos agrícolas. Já fixados em aldeias, passaram a utilizar outros recursos da natureza e, com os materiais extraídos, faziam objetos de cerâmica, tecido e cestos. O sedentarismo também possibilitou a domesticação de animais e a abertura de áreas destinadas à pastagem. Então, vocês observam aí, né, que no Neolítico já começa a ter uma modificação maior na paisagem, né? Os seres humanos começam a domesticar, né, algumas espécies. E aí vocês observam na própria imagem, né, que essa domesticação, né, acaba, assim, tendo modificação nas paisagens. Olha aí na imagem, né, homens, né, trabalhando na agricultura, e esse trabalho na agricultura estava, sim, modificando a paisagem. A modificação não era extremamente grande, porque não utilizavam máquinas, porque naquele período não tinha, certo? Mas já existia, sim, modificação. Antiguidade. E aí vocês já observam aí uma evolução, né? Na antiguidade, vocês já observam que assentamentos humanos, né? Esses assentamentos, na maioria das vezes, eles estavam localizados nas proximidades dos rios. Por que nas proximidades dos rios? Porque facilitava bastante, principalmente aí, o consumo da água. E aí ele fala aqui, né, que esses primeiros, né, os primeiros aí assentamentos humanos, os mais antigos, eles se localizavam entre os rios Tigres e Eufrates. Então, na região denominada o que? Mesopotâmia. A paisagem da Mesopotâmia passou por grandes modificações a partir do crescimento de pequenas vilas e cidades, do desenvolvimento da agricultura, da navegação, da metalúrgica, do comércio e outras atividades econômicas. Por exemplo, a cidade da Babilônia foi fundada por volta de 1894. E aí vocês observem
Aí nessa imagem, olha a imagem da cidade, né, os primeiros assentamentos humanos, e aí a antiguidade era caracterizada pelo crescimento de quê? De pequenas vilas e pequenas cidades, e pela diversidade das atividades econômicas, né, que acabavam transformando a natureza, tanto as pequenas vilas como o surgimento das cidades acabavam transformando a natureza, porque transformava a paisagem, transformava aí essa natureza, porque para você construir, para ter uma vila, precisava o quê? Modificar a paisagem, precisava estar construindo, então toda a construção gera modificação. E aí vamos lá, né? Observem aí essa primeira imagem, onde vocês têm aí, no período houve a ascensão e o declínio de diversos povos. Algumas cidades da Mesopotâmia foram abandonadas e expostas a intempéries. Observe aí que na Idade Média, né, é um longo período de efervescência econômica, política e cultural. A região da Mesopotâmia foi invadida por diversos povos, como os persas e os árabes, que promoveram novas transformações na paisagem. As grandes cidades da antiguidade foram destruídas e, com o passar do tempo, os vestígios foram abandonados e acabaram cobertos de areia de deserto. É o que vocês observam aí nessa imagem. Então, na Idade Média, teve toda essa questão da invasão da Mesopotâmia, né? E aí acabaram transformando essa paisagem, acabaram destruindo a cidade, e aí, com o passar do tempo, vocês observam aí o declínio desses povos, e ficou o quê? Abandonada, exposto ao sol, às chuvas, intempéries, né? A ação do vento, a ação da natureza. E acabou transformando mais ainda, e acabou mesmo, deixou aí só os restos, né? Aí de toda essa questão da construção. Idade contemporânea, nós observamos que ela vem de 1789 aos dias atuais. E aí vocês observam que, com toda essa questão do processo de industrialização que estamos vivendo aí, várias regiões elas passaram a receber várias infraestruturas, né? A infraestrutura, né, para a instalação de uma indústria, e aí acabou o quê? Modificando, transformando a paisagem, certo? Se você recebe uma indústria na sua cidade, a consequência é o quê? Você está modificando, você está construindo. Tem a parte boa, né, que vai gerar emprego, vai gerar renda, e essa infraestrutura era necessária também ter a infraestrutura para escoar a produção, né? Como era que eles escoavam a produção naquele período? Era através das ferrovias e dos portos, né? Para carga e descarga das mercadorias, certo? E aí as cidades elas vão evoluindo, né? Elas vão transformando, e aí as cidades acabam tendo uma paisagem totalmente modificada, porque a tecnologia ela vem favorecendo todas essas transformações. Para o próximo. Idade Moderna, de 1453 a 1789. Durante a Idade Moderna, a região se tornou parte do Império Turco-Otomano e um local de disputa comercial entre as principais potências mundiais daquele período. A paisagem continuou se modificando, novas cidades se desenvolveram à medida que o comércio se intensificava. Aqui, né, falamos na Idade Moderna, e aí o comércio ele se modificava, e aí as paisagens também se modificavam. O trabalho e as atividades econômicas e as paisagens. Aí vocês observam nas imagens, né, os seres humanos trabalhando. Seres humanos trabalham para quê? Para garantir a sobrevivência, suas necessidades básicas. Aí nós temos alimentação. Qual é a necessidade básica? Alimentação, moradia, vestuário, transporte, e assegurar a sobrevivência, a existência, né? Produzindo grande quantidade e variedade de produtos, assim como para procurar ampliar seu acesso de bens materiais e culturais. Então, todas as pessoas, né, que trabalham para satisfazer suas necessidades diárias.
E aí você já parou para pensar quantas pessoas trabalham na construção de um prédio? Você já parou para pensar quantas pessoas já trabalharam na construção da escola que você estuda? Muita gente, né? Então, muita gente passa, né, por toda essa questão desse trabalho. Então, vocês imaginem. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo de um produto que aqui em Itabaianinha fabrica, o bloco. Então, para chegar o bloco até a escola que foi construída, a escola de vocês, passou por todo um processo, né? Extração da argila, a argila vai sendo levada para a cerâmica, então passa pela mão de várias pessoas. Então, a máquina ela está ali, né? Ajudando na produção, e aí nós temos várias e várias pessoas que trabalham dentro da cerâmica para fazer toda essa mistura aí. E aí nós temos pessoas também que trabalham fora da cerâmica, que faz a carga, que faz a descarga dessa mercadoria. Então, é muita gente até esse bloco chegar na escola, um exemplo. E chegando na escola, vai ter outras pessoas para trabalhar com esse material. Por exemplo, vai ter o pedreiro, o servente de pedreiro. Então, várias pessoas são envolvidas, né, nesse trabalho, certo? E a gente, só para ter uma ideia, quantas pessoas trabalham no plantio? Você já pensou? Na colheita, no transporte, na comercialização das frutas que nós consumimos, que você consome? Já parou para pensar? Uma maçã, quantas pessoas trabalham, né, no plantio daquela maçã, depois na colheita da maçã, depois para fazer o transporte dessa maçã até os centros comerciais, né, até as feiras, até os feirantes. Os feirantes, eles levam para a sua mercadoria para expor, para as pessoas comprarem, e aí depois de tudo isso é que ela chega até a nossa residência e depois a gente consome esse produto. Mas aí vocês observam que existe toda uma história, né? Existe toda uma situação, passa pela mão de várias e várias pessoas até chegar nas nossas casas, né? Então tudo que nós consumimos, todos os lugares que nós frequentamos no nosso dia a dia é resultado de trabalho de muitas pessoas de diferentes locais, certo? E aí vocês observam, como eu já falei, aqui na produção, na agricultura, né? Então, esse homem é responsável aí pelo plantio, mas tem várias e várias pessoas que também trabalham no campo, que também, né, trabalham nessa parte de plantar, depois tem um pessoal que vai fazer a colheita, depois da colheita leva para os mercados comerciais, depois os mercados vai destinando para a feira, como eu já falei. Então, tem todo um processo e passa pela mão de uma diversidade de pessoas. Né? Dando continuidade aqui, então, o trabalho se caracteriza, entre outros elementos, pela diversidade de tipo de atividades e de profissionais em uma mesma sociedade. Encontramos dentistas, secretários, padeiros, agricultores, motoristas, pedreiros, advogados, professores. Chamamos essa divisão dos trabalhadores em diferentes funções de divisão social do trabalho. Há também uma divisão territorial do trabalho. Então, no Brasil, podemos afirmar, por exemplo, que algumas regiões predominam a agricultura e outras a indústria. Ou seja, ocorre no território brasileiro uma divisão espacial das atividades econômicas. E aqui vocês observam, né, que o trabalho nós temos uma sociedade que existem diversos tipos de profissionais e diversos tipos de atividades que são desenvolvidas pela mesma sociedade. É por isso que tem todas essas profissões, que um dia, vocês aí que são do sexto ano, mas eu acredito que já tem gente aí pensando no que quer ser, né? Pensando na sua profissão. E aí vai estar trabalhando para a sociedade. Atividades econômicas, né? Então, existem as atividades econômicas, né? Existem as principais atividades econômicas, são extrativismo, a indústria, a agropecuária, o comércio e a prestação de serviço. Então, nós temos 3 setores aí de atividades econômicas: setor primário, setor secundário e setor terciário.
Setor primário envolve o quê? Agricultura, pecuária, extrativismo. Setor secundário envolve o quê? Indústria. Setor terciário envolve o quê? Comércio e prestação de serviço, certo? Então, nós temos todas essas atividades econômicas. Então, muitas atividades, elas têm diferença de acordo com a presença, né, ou não dessas atividades. Então, por exemplo, a professora aqui, professora Isana, eu faço parte de que setor? Setor primário, secundário ou terciário? Eu faço parte do setor terciário. Eu sou uma prestadora de serviço à sociedade, certo? Ok? Vamos lá, dando continuidade. Por exemplo, um pai de vocês que trabalha aí na agricultura, então, ele faz parte de que setor? Primário, secundário ou terciário? Ele faz parte do setor primário, então ele trabalha com agricultura, certo? Então, ele está encaixado aí na atividade econômica da agricultura. A atividade econômica da agricultura, ela transforma a paisagem? Sim. Né? Ela está, a todo momento, transformando a paisagem. E aí, vocês observam aqui, né, que existem algumas marcas, né, de toda essa questão do trabalho. Então, muitas pessoas, né, a depender do poder aquisitivo, a depender de quantas pessoas ganham, pessoas vão comprando suas residências, né, em locais mais próximos ao centro. Então, aí vocês observam duas imagens, né, que retrata bastante essa questão de poder aquisitivo. O que é o poder aquisitivo, professor? Então, o poder de compra, a capacidade de comprar e adquirir bens e serviços. Então, por isso que, né, por exemplo, as pessoas que vivem em umas casas assim, mais próximas ao centro, né, que tem uma arquitetura assim mais detalhada, como vocês observam aí na imagem, tem duas imagens. Nós temos uma imagem, umas casas sem reboco, né, umas casas assim que não tem um acabamento completo, e nós temos a segunda imagem, umas casas mais bonitas, mais detalhadas, e aí nós observamos o quê? Que toda essa questão, né, de paisagem, toda essa questão de poder aquisitivo acaba, sim, retratando, né, nessa imagem. Então, acaba mostrando essa discrepância de poder aquisitivo, de quem ganha mais e quem ganha menos, certo? Então, essa é uma realidade de diferentes classes sociais de uma sociedade, que ela está explícita aí nessa imagem, nessas duas imagens, ela está bem explícita a questão, né, do poder aquisitivo, pessoas que têm um poder aquisitivo maior e pessoas que têm um poder aquisitivo menor. E aí vocês observam que a paisagem está em constante modificação, ok? Agora nós vamos fazer o quê? Fazer atividade. Agora é a hora da atividade. Então, podem abrir o livro de vocês, certo? Aí na página 31. Vamos lá, todo mundo abrindo o livro de vocês, acompanhando aí. E aí, a nossa primeira questão é essa questão número 2. São duas questões hoje que vocês vão responder na atividade que vai ficar aí. Questão número 2, certo? E a questão número 3. Número 2, eu vou ler. No poema Canto à Minha Cidade, Adélia Prado demonstra transformações que ocorreram em Divinópolis, sua cidade natal. Leia o poema e observe a fotografia na cidade de Divinópolis, Minas Gerais, nos dias atuais. Depois responda a questão. Canto à minha cidade. Minha cidade hoje é grande, mas começou pequenininha. Não tinha prédios nem fábricas, não possuía oficina. O seu nome é Divinópolis, seu apelido é Princesa. Seu povo é trabalhador, o trabalho é a sua riqueza. As nossas siderúrgicas furam o céu de chaminés, e esta é a melhor paisagem da terra de Candidé. Identifica as transformações ocorridas na cidade de Divinópolis. Então, ele já falou aqui no texto, né, que a cidade era pequenininha, certo? Que não tinha prédios nem fábricas, então, nem possuía oficina. E vocês observam que, com o tempo, a paisagem ela foi modificando, a cidade ela foi evoluindo,
né? As indústrias elas foram chegando e a cidade ela foi se modernizando. E aí vocês observam a construção de vários e vários prédios. Então, a letra A, cidade de Divinópolis, antigamente caracterizada por ser pequena, transformou-se em uma cidade grande, com edifícios altos, fábricas e oficinas. Como eu expliquei para vocês. Letra B, qual é a atividade econômica retratada no poema? Aponte o verso que justifique sua resposta. Essa resposta, já falei, né? A atividade que retrata aí é a atividade industrial. As nossas siderúrgicas furam o céu de chaminé. Então, ele está falando sobre o quê? Sobre a produção industrial. A letra C, certo? Vocês vão responder em casa. Letra C, e a terceira questão também vocês vão responder em casa. Vou ler para vocês. A fotografia ao lado mostra o Porto de Suape, construído em 1983 no litoral do estado de Pernambuco. Após observar atentamente a imagem, identifique. A. Elementos naturais presentes na paisagem. Essa é muito fácil. Elementos naturais. Aí vocês observam o quê? Vocês observam aí a questão do mar, né? Toda uma questão de vegetação, então, alguns elementos naturais. B, as principais transformações presentes nas paisagens provocadas a partir do trabalho humano. Aí vocês vão observar o quê? Vocês vão colocar o quê? Essa questão da construção do porto, acaba assim alterando, acaba transformando a construção de várias casas nessa localização, modificando totalmente a paisagem. Então, praticamente a gente já respondeu aí a terceira questão, é só vocês colocarem no caderno e nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado e fiquem firmes, façam todas as atividades de todos os seus professores. Tchau, tchau. Até a próxima aula.